Boa noite, vamos chegando para o nosso Clube do Livro. Semana passada nós não pudemos fazer o Clube do Livro, porque choveu muito aqui, meu povo, eu fiquei sem luz, e a luz ia e voltava, e eu não tinha como segurar a nossa live, então eu vim aqui e falei que não ia ter, mas por conta disso. E aí eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem, se você tá me ouvindo, me vendo. E como é que você tá aí com a leitura do livro? A gente já combinou aqui que sim, eu vou trazer o livro, a gente vai pegar os principais pontos de cada capítulo, quase uma leitura dirigida, mas eu quero que você tenha um encontro com essa leitura. Para quê, Irlânia? Para você identificar os pontos cegos. E é muito importante a gente ir lendo e mergulhando aqui. Mas esse capítulo, para mim, ele é sensacional. Por que, Irlânia? Porque quando a gente encontra homens disponíveis para vir ao processo terapêutico e homens que começam a fazer e investem no autoconhecimento, a vida muda. Os relacionamentos mudam. E por que que muda, Irlânia, o relacionamento? Porque os dois estão em prol do casamento feliz, de um casamento com respeito. E não se trata de um casamento perfeito. Por que, Irlânia? Porque casamento perfeito não existe, né, meu povo? Não existe. Nem no drama da novela das 8 existe casamento perfeito. Mas existe um casamento que tem o respeito como base. Nós precisamos ter isso em mente. Regras claras e respeito absoluto. E aí, eu gosto muito desse capítulo. A Cíntia chegou aí, fala se tá me ouvindo, se tá me vendo. Mas eu gosto muito desse capítulo, porque esse capítulo fala de um lugar assim, que nós vamos ouvir os homens. Eu não sei se na sua terra, no seu bairro, no seu país aí, os homens não falam muito, né? Principalmente de suas dores. Mas se nós formos ouvi-los e percebê-los, a gente vai perceber que ele também tem as dores deles. A diferença é, nós não somos terapeutas do sujeito com dor, da mesma maneira que o outro não é o nosso terapeuta. E a gente precisa olhar a vida assim, precisamos de ajuda profissional. E em alguns casos, principalmente quando há violência física, eu não falo para a pessoa ficar não, olha, tem violência física, Lei Maria da Penha, sai desse lugar, saia viva. E aqui, nesse capítulo, vai ter um trecho que ela vai falar sobre isso. Afastar até para saber se é para continuar. E aí tá todo mundo chegando, Maria Emília, Cíntia, Pamela, boa noite. E vamos lá, a gente está no nosso livro e hoje é o capítulo que a gente vai falar sobre o quê? Sobre os homens. Os homens que escolhem as mulheres que amam demais. Eu espero que você tenha lido esse capítulo. Por quê, Ilânia? Porque ele é muito rico. E como eu estava falando, é difícil a gente conhecer um homem que senta e começa a falar sobre ele, ou que treine as possibilidades até que ele possa falar dele sem vergonha, sem nada, mas começando esse encontro de vida, né? E aí eu gosto muito de pensar que desde o ano passado eu tô atendendo bastante homens, e homens que decidiram por seu próprio processo terapêutico. Antes da pandemia, eu atendia quando a justiça impunha o processo terapêutico. Aí vinha alguém para mim. Mas nesse período eu tenho tido homens que assim não estão bem, não estão controlando a raiva, não estão controlando a forma de agir e estão pedindo ajuda. Isso é mágico. Por que é mágico, Irlânia? Porque nós precisamos procurar ajuda quando a gente não consegue dar conta. Na verdade, eu ouso dizer que sentiu que não tá legal, começou uma gastrite, uma dor de cabeça que não funciona, já procura ajuda. Por quê? Porque é o seu corpo falando, ei, olha pra mim aqui. E quanto mais rápido a gente procura ajuda, mais rápido o tratamento é eficaz e a prevenção é a mãe da saúde. Olha isso. A prevenção é a mãe da saúde. A gente precisa
prevenir. Eu tenho como prevenir que eu tenha um nódulo, que eu tenha uma gastrite, que eu tenha, às vezes, com uma alimentação, às vezes fazendo atividade física, cumprindo regulação médica, mas às vezes passa disso. Eu faço tudo certinho e sou acometida daquele mal. E aí, o que eu vou fazer com aquele mal que eu fui acometida? Vou tratar. Mas o quanto antes, se eu tenho aquela cultura de fazer os meus periódicos, meus exames, ir ao médico uma vez por ano, fazer a mamografia depois dos 40, mas fazer o toque de mama sempre, anualmente no ginecologista, eu vou me precaver, prevenindo o aparecimento de um nódulo do tamanho de um mundo. Eu consigo identificar se ele está pequenininho, investigar, tratar, sem ter que passar por um processo tão doloroso. Então, a prevenção é a mãe da saúde. Então, escreve isso aí, tá? E aí, eu já quero te perguntar, você tem cuidado de você? Você tem ido ao médico? Você tem feito o que tem que fazer? Que a gente sabe que tem que fazer. Inclusive, a gente tem um monte de dieta guardada por aí que a gente não coloca em prática, né? É, povo lindo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre homens que amam, mulheres que amam demais. E aí, o poema, eu gosto desse. Sempre tenho, né? Ela é a rocha em que me apoio, a luz do meu dia. E não me importa o que digam a seu respeito, Deus. Ela me aceitou e me tornou tudo o que sou hoje. Eu gostei muito disso aqui, mas eu não gosto dessa frase jargão que às vezes a gente escuta numa cerimônia de casamento, que é: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Não gosto dessa frase. Por quê? Porque me faz ser obrigada a fazer esse sujeito ser um grande homem, para eu ser uma grande mulher. Ó, porque se eu não faço o sujeito ser um grande homem, eu fico me sentindo uma caquinha de mulher, defectiva, abandonada, ruim. E aí a gente acaba fazendo com que a nossa vida se torne pesada. E o nosso amor tenha um papel que não deveria ter, de consertar o outro. O meu amor pode contribuir com o outro. E eu já faço um parênteses para a gente olhar com muito carinho para o que eu tô falando. Se eu tô na vida de alguém, se alguém está na minha vida, é para a gente crescer juntos, somar juntos, apoiar um ao outro. Não é para ninguém botar no lombo o outro e carregar. Entende? Não é. Por que, Ilane, que não é? Porque tá errado. Você tá no lugar errado. E aí a gente tem que pensar, eu tô sendo esposa, eu tô sendo mãe, eu tô sendo esposa, eu tô sendo, sei lá, uma empresa, né? E às vezes a gente encontra mulheres aí que o cara não trabalha e tudo bem, tá? Um acordo é um acordo. Mas quando não é acordado, o outro fica nas costinhas dela. E aí ela sustenta o sujeito, arruma a casa, cuida de tudo E aí? É bem importante a gente pensar que a gente tem o nosso lugar. E será que nós não temos que ter um grande homem conosco? Em vez de ficar procurando um homem pra gente fazer grande, pra eu ser uma grande mulher? Será que a gente não tem que ter um grande homem? E aí uma via de mão dupla é aquela relação equilibrada, ok? Vamos manter o equilíbrio aí, mas vamos lá. Como isso funciona para um homem envolvido? Como ele experimenta a química que ocorre nos primeiros momentos do encontro com uma mulher que ama demais? E o que acontece com os seus sentimentos à medida que o relacionamento continua? Especialmente se ele começa a mudar e se tornar mais saudável ou doentio. Será que alguma coisa muda? E aí eu quero pensar muito na química esquemática, né? Na terapia dos esquemas a gente fala disso. Que nós somos seres que temos os nossos esquemas. E os nossos esquemas emocionais, eles não são para nos matar. Ele foi feito, a maioria deles, na época da infância, para a gente sobreviver ao ambiente que nós fomos gerados. E os esquemas nós temos positivos e negativos. Porém,
O que a gente trata no processo terapêutico são os negativos. Quando uma mulher tem esquema de autossacrifício, quando uma mulher tem esquema de abandono, privação emocional, e aí a gente vai tratando isso, por quê? Porque são as bengalas que ela usa para interpretar a vida. Os esquemas são os óculos, né? A vida tá assim, ó. Eu vou lá e coloco meu óculos para ver meus esquemas. O que é isso? Como é a forma que eu vejo o casamento? Como é a forma que eu vejo os estudos? Como eu aprendi lá na minha infância. São os óculos que eu coloco para ver a vida. Porém, quando isso começa a paralisar a minha vida, isso me atrapalha, eu não ressignifiquei, aí eu começo a travar. E aí a gente chama de procrastinação, dá uns apelidinhos no senso comum, que na verdade, às vezes é um alto padrão. A pessoa tem um padrão muito alto, elevado, e para ela nada tá bom, ela é perfeccionista. Então ela não é procrastinadora, ela é perfeccionista ao ponto que não sai do lugar. E como que a gente vai conhecer isso? Entendendo a pessoa. E esse capítulo fala muito disso. E vamos continuar. Alguns dos homens cuja entrevista se segue obtiveram um grau incomum de autoconhecimento. Olha aqui, ó. Autoconhecimento é um mapa da mina da nossa vida. O autoconhecimento é um mapa da mina. Você está escavando para achar ouro? Então você vai precisar ter autoconhecimento para você ir no lugar certo. A gente não pode tentar pegar ouro num galinheiro, num mar. A gente vai pegar ouro aonde? Na mina que tem ouro. Sabe que tem lá. Então a gente tem que procurar a solução das nossas questões no lugar certo. Por quê, Irlânia? Porque senão a gente fica chovendo no molhado. Vamos trabalhar secando gelo. Ó, vamos secar gelo. Não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa se autoconhecer. Então grava isso. O autoconhecimento é um mapa da mina da nossa vida. Se a gente quer viver melhor, a gente precisa ir por esse caminho. Assim como o insight confiável dos padrões de relacionamentos com as mulheres que foram suas parceiras. Muitos dos que estão se recuperando dos vícios contra o benefício de anos de envolvimento terapêutico com alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos. E, portanto, são capazes de identificar a atração que as mulheres alcoólatras sentiam por eles enquanto se afundavam no vício ou estavam presos na sua rede. Outras, embora sem problemas de vício, fizeram terapias mais tradicionais que ajudaram a entender melhor o relacionamento. Então, as mulheres que não eram mulheres que amavam demais, fizeram suas terapias tradicionais. E as mulheres que amavam muito, exageradamente, precisava do outro para ser o ar que eu respiro, a minha vida, precisou fazer a terapia olhando através desse óculos, que é o mesmo olhar que a gente dá para as mulheres viciadas na química esquemática. A gente olhava para elas como aquelas que são viciadas em álcool e droga, ok? Por que, Irlânia? Porque é o mesmo funcionamento e circulação de hormônios e neurotransmissores envolvidos no processo. Então, a gente tem que pensar nisso. Por que, Irlânia? Porque a gente só consegue curar ou reincindir, né, que a gente fala no processo terapêutico, anular aquele esquema ou aquele modo de funcionar se autoconhecendo. Embora os detalhes mudem de uma história para outra, sempre está presente a atração da mulher forte que de algum modo promete compensar a falta a cada homem ou a vida. E aí? A gente já tem falado aí tantos dias, né, no processo das mulheres que amam demais. Você tem se identificado? Essa é você? Essa pessoa é você que ama demais, que acredita que o seu amor é para isso? E aí eu gosto muito de pensar no amor como um apoio, tá? Porque o amor, ele é apoio para o outro, mas ele tem que ser apoio para a gente também. É muito interessante isso, porque às vezes a mulher, ela tá numa situação que, como ela que dá, ela que cuida, ela cuidava dos irmãos, ela cuidava dos primos, ela cuidava do sei o que, ela cuidava da mãe, ela cuidava, ela chega num ponto na vida que ela, às vezes, para ser cuidada, ela tem que surtar.
ou ela tem que chorar muito para alguém olhar, acudir, olhar que aquela pessoa tem uma necessidade. Então, talvez você esteja me ouvindo aí e percebendo, né, o quanto que você tem que ser uma máquina pronta a acudir todas as dores, porque todos precisam de você. E muitas vezes a gente usa isso. As pessoas precisam de mim. Isso é uma tragédia! Por quê, Irlânia? Eu gosto de pensar nisso, né? No hospital onde eu trabalhei, teve um moço que foi internado, um homem, que ele tinha um tumor no cérebro e ele, quando descobriu, já era muito grande. E aí, quando ele internou, a gente perguntou pra ele, o senhor não sentia dor de cabeça? O senhor não percebeu, não ficou tonto? Aí ele falou assim, sim, eu tomava remédio, muito remédio para não sentir dor de cabeça, porque eu não tinha tempo para parar para cuidar das pessoas. Não podia parar e deixar de cuidar dos meus filhos, netos e tal. E aí eu lembro que era uma coisa que acontecia comum nos hospitais, tá? Natal, Ano Novo, Carnaval. As famílias levam o paciente pro hospital e, ó, mete o pé, larga lá. E ele, aconteceu isso com ele. E a gente falava, e agora? Ele falou, agora eu fiz o meu papel. Quando a gente ama demais, a gente não pode cobrar do outro que ele faça a mesma coisa por nós. Porque é injusto também, né? Eu dou minha vida por você, agora você tem que me retribuir. Será que tem que retribuir? Será que não é a gente que tem que se posicionar e se respeitar no processo? Pensa comigo, será que não é a gente que tem que buscar o mapa da mina, que é o autoconhecimento? E não se vender por causa de um discurso ou porque alguém disse, ó, ser mulher é assim, ser casada é assim, ser assim. E aí você fica tentando agradar todo mundo. E aí, ó, a gente vai falar dos temas de hoje, tá? Espero que você tenha lido lá o livro e que vai falar dos homens, tá? Os homens falando sobre si. Olha que maravilha, eu adoro gente que fala de si. Porque é muito ruim quando a gente vai falar de criança. Não é criança que fala dela. Às vezes a gente nem para ouvir da criança. Ah, vamos falar dos homens. Aí a gente fala o que a gente acha, o que a gente escuta, o que a gente vê. Mas será que é a realidade? E esse processo aqui faz com que a gente olhe o foco da dor, ok? Mas o foco da dor nele que alimentava a dor nela e a dela que alimentava a dele. Era uma dança, e a gente já falou isso num outro capítulo, que é a dança perfeita, que é o que, Irlane? Os nossos esquemas emocionais. E a gente tem que se curar desses esquemas. Por quê? Porque o esquema é como se fosse uma prisão. Enquanto eu fico rodando ali, ó, eu não saio do lugar. Eu só fico ali, naquele lugar, prisioneira daquilo. Então, vamos lá. Tom, 48 anos, sóbrio, há 20. O pai e o irmão mais velhos morreram devido ao alcoolismo. Olha a dor deste homem. Lembro-me da noite que conheci Elaine. Foi num baile do clube campestre. Nós dois estávamos no início da casa dos 20 e namorando. Eu já tinha problemas com bebida. Aos 20 anos fui preso por dirigir bêbado. E 2 anos depois sofri um grave acidente de carro porque bebera demais. Mas é claro, eu não achava que álcool estava me fazendo nenhum mal. Era só um jovem em ascensão que sabia se divertir. Me fala aí, quantas pessoas falam, mas eu tô bebendo, aproveitando a juventude, eu só tô sendo jovem. Será que é isso? E aí ele conheceu Elaine. Tentei tanto demonstrar desenvoltura que literalmente colidi com um casal e atingi o estômago da mulher. Realmente fiquei sem graça e não consegui dizer muita coisa, exceto murmurar desculpas. Mas Elaine não se abalou. Pegou a mulher pelo braço, se desculpou com ela e seu parceiro e as conduziu às suas cadeiras. Ela estava dançando lá com o príncipe que ela conheceu, né? Ele, Tom e Elaine. E aí ele fez tanta presepada que ele foi e deu um soco na barriga de uma outra pessoa que estava dançando. E ela resolveu a questão que ele tinha desestabilizado. Ela foi lá e deu estabilidade à situação. Porque ele nem conseguiu. Ele diz que ele balbuciou, desculpe-me. Outra mulher poderia ter ficado zangada e nunca mais me dirigido a palavra. Bem, depois disso, eu não ia deixá-la escapar. Sempre me dei muito bem com o pai dela, até morrer.
Elaine, é claro, ele também, é claro, ela era alcoólatra. Olha que interessante, Elaine estava lá, bonitinho, ajudando ele, entendendo que ele bebeu, por isso ele deu um soco na barriga da outra pessoa. Então ela foi lá resolver a questão dele. Mas olha isso, o pai dela era alcoólatra e ela estava fazendo mais do mesmo, ok? 6 meses depois fui à minha primeira reunião do AA e desde então estou sóbrio. Elaine e eu reatamos após eu estar sóbrio há 1 ano. Aquilo foi realmente difícil, mas ainda havia muito amor entre nós. Não somos mais as mesmas pessoas que se casaram há 20 anos atrás, mas gostamos mais de nós mesmos e um do outro do que gostávamos naquele tempo. E tentamos ser mutuamente honestos todos os dias. Olha que interessante, eu gosto disso. Por quê? Porque ambos procuraram ajuda profissional. Ambos foram se autoconhecer. E olha que legal, ninguém virou mais bengala um do outro, mas eles decidiram se gostar mais do que o ao outro. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente tá numa relação e a gente gosta tanto da outra pessoa que a gente se abandona de nós mesmos. E eles fizeram isso também. O problema não é o que você fez até agora. O lance é você continuar no mesmo erro. Esse é o desafio. Olhar para a vida e falar o que eu preciso mudar aqui. Para quê, Irlane? Para ter uma vida diferente. E aí, o relato terapêutico, né, da atração de Tom por Elaine. O que aconteceu entre Tom e Elaine é tipicamente o que acontece entre um alcoólatra e uma alcoólatra nos primeiros encontros. Ele arruma confusão e ela, em vez de ficar aborrecida, descobre como ajudá-lo, encobri-lo e fazer com que ele e todos se sintam confortáveis. Proporciona uma sensação de segurança que para ele é muito atraente, porque sua vida está começando a se tornar inadministrável. O que acontece aqui, né? A gente vê esse lugar de vamos resolver, vamos dar conta, vamos cuidar. Mas por que é você que tem que resolver? Por que é você que tem que dar conta? Por que é você que tem que cuidar? Você já parou para pensar assim? Olha, estava atendendo uma cliente aqui e ela falou em 50 minutos 18 vezes a palavra resolver. Eu tenho que resolver, porque eu tenho que resolver, tenho que resolver. E eu fui fazendo minha marquinha aqui. Eu falei, olha, você falou pra mim 18 vezes a palavra resolver. Na sua casa é só você que resolve. E aí ela, ai meu Deus. E aí ela, não, mas é porque eu tenho que resolver isso também. Eu falei, não, vamos tirar essa palavra. Por quê? Porque ela se elegeu, tomou esse lugar na casa dela ser a grande resolvedora de tudo. E quantas de nós não tomamos esse lugar? Por isso que eu falo a importância de identificar os pontos cegos. Irlane, o que é ponto cego? É aquilo que eu não vejo. É aquilo que eu não sei. É aquilo que eu tô assim, ó, cobra cega mesmo, batendo, tateando nos lugares. E quando que eu melhoro, Irlane? Quando eu olho para a situação. E quando eu olho, eu consigo mudar, ok? E aí, essa situação, ela começa com uma doença que retro se alimenta. A gente vai falar agora do caso do engenheiro Charles, de 65 anos. E eu já quero fazer um parêntese. Não existe idade para a gente entrar numa relação sintomática, ok? De um alcoólatra com alcoólatra, de uma pessoa que tem um vício, de uma mulher que ama demais. Não existe idade. Mas também não existe idade estabelecida para você identificar essa questão e fazer as mudanças necessárias. Enquanto você tá vivo, você pode fazer a mudança necessária. Eu não, mas eu tenho 80. Vai lá e faz a mudança. Tá vivo? Se tá vivo, a gente faz mudança. Não desista de você. Porque você tá velho, porque você tá gordo, porque você tá acima do peso, porque você tá com diabetes, porque sei lá por quê. Não desista de você. Não dê esse lugar de falar, não dá mais pra mim. Enquanto você tá vivo, dá pra você. É só você querer. Porque eu gosto de pensar nisso. Longe é onde você não quer ir. E difícil é aquilo que você não quer fazer. Porque se você quiser ir e quiser fazer, você vai dar um jeito. E se eu não quiser ir, eu não quiser fazer, vai dar desculpa.
vai dar desculpa e não vou porque é longe, não vou fazer porque é difícil. Entende? Mas aí é bom você escolher qual difícil que você quer ficar. É o difícil da resolução do preço que você pagou ou da acomodação? Qual é o difícil que você quer viver? Fala pra mim. Ellen morreu há 2 anos e finalmente estou começando a pôr tudo em ordem. Nunca pensei em procurar um terapeuta. Lembra que a gente está falando do homem que busca terapia porque ama uma mulher demais, ok? Não na minha idade, ele tem 65 anos. Mas depois da morte, fiquei assustado com a raiva que senti. Não podia parar de pensar que queria feri-la. A gente vai entender o porquê. Achei que estava ficando louco. Finalmente tive coragem para contar ao médico. Ele era tão velho e conservador quanto eu. Por isso, quando me disse que era melhor eu obter um aconselhamento, engoli meu orgulho e fiz isso. Procurei ajuda. E é isso que a gente tem que fazer, assim, engolir o orgulho da gente achar que vai fazer sozinho, que a gente vai chegar sozinho, que a gente... Não é. Você tá tentando até agora, não conseguiu. O Charles aqui tinha 65 anos. O importante foi que ele conseguiu começar, ok? E vamos lá. Ellen foi minha segunda esposa. A primeira era Janete. Ainda morava na cidade com um novo marido. Acho engraçado eu usar a palavra novo. Tudo isso aconteceu 25 anos atrás. Conheci Ellen quando eu era engenheiro civil do Condado. Ela era secretária do departamento de planejamento. E às vezes eu a via no trabalho e 1 ou 2 vezes por semana na hora do almoço em uma pequena cafeteria da cidade. Ellen era muito bonita, sempre bem vestida e um pouco tímida, mas também amigável. Ele era casado e ele se encantou com a Ellen. E aí eles começaram a sair, se conhecer, apreciavam um ao outro e ele se sentiu tão à vontade que ele começou a falar mal da esposa para Ellen. E Ellen o acolheu. Ellen ouviu tranquilamente. E aí, talvez fosse porque Ellen não tinha um homem em sua vida e sentia falta disso. Mas me senti realmente grande, forte, especial depois da nossa conversa rápida. Olha isso, né? Eu gosto de pensar nisso também. Quando alguém se sente forte, potente, quando alguém o escuta. E aí eu costumo dizer assim, se o marido te maltrata, ou se sua esposa te maltrata, você é presa fácil para qualquer pessoa que aparece. Porque a necessidade de ser humano é ser aceito, é ter autonomia, é ter o pertencer. Então, quando você está numa relação que você não pertence mais, que você não... Qualquer pessoa que sentar vai bater papo e pronto, vai levar. Por quê? Porque você está vulnerável. Então, antes que o caos se instale, vamos cuidar disso aí. Ellen havia se casado 2 vezes e sofrido muito nos 2 casamentos. Esse é o relato dela para ele. Seus 2 maridos a abandonaram. Ela teve filhos com ambos. Agora os criava sozinha, sem nenhum apoio. A pior coisa que poderíamos ter feito foi nos envolvido um com o outro. Eu sentia muita pena dela. Olha a base do relacionamento. Não foi amor, foi pena dela. Mas sabia que não tinha nada a lhe oferecer. Naquele tempo, você não conseguia se divorciar apenas porque queria. E eu não ganhava o suficiente para perder tudo que tinha e ter outra família para sustentá-la, além da minha. E também não queria realmente me divorciar. Não era louco pela minha esposa, mas adorava meus filhos e gostava do que tínhamos juntos. Tudo isso começou a mudar quando Ellen e eu continuamos a nos ver. E aí ele e Ellen lá, olhando e nutrindo aquele relacionamento. Um relacionamento proibido. E aí a esposa dele pegou isso, né? Porque com o tempo juntos. No início, minha esposa se esforçou muito para manter o casamento. E depois me puniu por abandoná-la. Ellen e eu morávamos juntos e nos separamos várias vezes durante aqueles anos. Até Janete finalmente se cansar e concordar com o divórcio. Essa esposa ficava lá esperando ele ir e voltar. Só que quando ela viu que não ia ter jeito, ela falou, chega, né?
eu também tenho dignidade. E às vezes é isso que a gente precisa, entender o nosso processo de dignidade numa relação. Não se abandonar naquilo, aceitar e aceitar tudo, né? Eu aceito tudo, eu dou conta de tudo, não é necessário. Quando finalmente Janete desistiu de lutar pelo divórcio e saiu, eu e Ellen nos casamos, mas algo mudou entre nós. Assim que o divórcio se concretizou. Durante todos aqueles anos, Ellen fora amável, amorosa e sedutora. Muito sedutora. E é claro que eu adorava isso. Só que, depois que ele ficou para ela disponível, acabou. Acabou o encanto. Acabou o encanto. Não tinha mais aquela química que fez ele largar a família para ficar com ela. Mas quando finalmente pudemos ficar juntos e começar a erguer nossas cabeças, Ellen esfriou. Ela ainda ia trabalhar muito bem vestida, porque ela ia sim trabalhar. Mas em casa descuidava da aparência e não me importava com isso, mas notava. E o sexo começou a se tornar menos ardente. Ficou distante. Foram se distanciando. 2 anos depois, tínhamos quartos separados. E ela continuou assim, fria e distante, até morrer. Nunca realmente pensei em ir embora como poderia. Havia pagado um preço alto demais para ficar com ela. Então ele ficava ali. Por quê? Só que ele ficou com muita raiva dela, porque ela morreu. Ele saiu da casa, ele abandonou a família, ele decidiu ficar com ela e ela morreu 2 anos depois. E isso, às vezes, acontece, né? A pessoa, ela tem um porquê, então ela vai vivendo. Depois que esse porquê acaba, ela não suporta viver. Por isso que nós temos que ter um grande porquê. Todos os dias a gente tem que ter um grande porquê. E aí, aprendi muito sobre mim mesmo na terapia. Mas acho que também me tornei disposto a examinar algumas coisas da Ellen, né? Quando a gente faz um processo terapêutico, a gente aprende sobre nós, mas a gente acaba compreendendo um pouco o outro, entendendo, né? Não quiseram enxergar. Ela funcionava melhor sobre a tensão, pressão e descrição do nosso caso, que quando as coisas eram mais normais, ela não aguentava. Então ele percebeu que esta mulher, o que ela fazia? Ela ficava lá, ela aguentava, ela suportava, ela aceitava, mas quando ela teve ele só pra ela, não quero mais, enjoei, porque me sufoca no caso dela, não quero mais. Ellen me custaria muito meu casamento e de muitas formas o amor dos meus filhos e o respeito de meus amigos. Acho que me senti enganado. Então a raiva dele foi porque essa mulher me enganou. O objetivo da vida de Ellen foi simplesmente aumentar o amor de Charles por ela e tornar suportável, até mesmo válida, sua longa luta para livrar-se do casamento. Esse foi o que ela se apegou. Esse homem tem que se apaixonar por mim, tem que ficar comigo. Então ela ficou vivendo por isso. Porque o amou tanto enquanto ele era casado e se cansou rapidamente dele quando deixou de ser, né? Ellen só queria o que não podia ter. Olha isso. Para suportar uma interação pessoal e sexual constante com o homem, ela precisava de garantias de distância e impossibilidade que o casamento de Charles fornecia. Somente nessa condição era capaz de se entregar a ele. O que excitava, mantinha Ellen nessa situação era a tensão do escondido, a tensão do inacessível, do que não era dela. Depois que se tornou dela, acabou. Acabou, não tem mais. Vamos lá, pensar que a Ellen, ela fugia de intimidade. Ela não queria intimidade, estar inteira. Conheceu o lado, as sombras e a escuridão, a claridade e o dia nebuloso do sujeito. Ela não queria. Por quê? Porque assustava ela. Intimidade assustava ela. E aí, o que Ellen fez? Sobreviveu àquilo ali. Charles, após a morte de Ellen, foi de si mesmo ao administrar tardiamente sua própria negação. E o papel de representá-la na criação e na perpetuação da fantasia de um amor total e absoluto, que acabou por resultar no mais árido dos casamentos.
O casamento dele foi ruim, mas ele conseguiu, né, pensar e repensar a vida dele aos 65 anos. E aí recomeçou. Então, nunca é tarde para recomeçar. Russell, assistente social licenciado, tendo recebido uma anistia do governo por criar programas comunitários para jovens infratores. Essa situação aqui do Russell também é complicada. Desde cedo, ele era uma pessoa difícil, um jovem difícil. E aos 17 anos, ele fez uma tatuagem, porque se ele fosse morto pela polícia, alguém ia identificar ele. Se o corpo dele aparecesse em algum lugar, ele tinha aquela marca ali. E como é difícil, um jovem que aos 17 anos se programa para morrer. Aos 25 anos já tivera em todos os tipos de instituições provisórias, prisionais do estado da Califórnia. E aí ele já tinha passado até por presídio de segurança máxima. Até neste lugar ele já tinha. Mas ainda assim conseguiu conhecer Mônica. Uma noite, em São José, eu e um colega estávamos passeando em um carro emprestado. Entramos em um drive e vendia hambúrgueres e estacionamos perto de duas garotas. Começamos a conversar com elas e logo estávamos sentados no banco de trás. O que aconteceu é que ele fala no texto que o colega sempre era o mais despojado, tinha mais lábia com as mulheres, então ele escolhia a mulher que ele queria, ele ia lá e ele ficava com a sobra. Mas dessa vez ele ficou feliz. Por quê? Porque ele se interessou por ela. E eles começaram a conversar, foram passeando, foram conversando, sentamos, assistiram o luar. E aí ela deu o endereço e o telefone para ele. Quando ela deu o endereço e o telefone para ele, ele foi embora, só que naquela noite eles foram presos. Por que, Ilana, que eles foram presos? Porque o carro deles era roubado. Ele conseguiu convencer a ela que a polícia levou ele naquele dia só porque a polícia não gostou dele. Porque o policial já conhecia ele. E ele conseguiu na lábia dele fazer isso. E aí, ele saiu e foi lá na casa dela e graças a Deus a sua mãe estava no trabalho. Os rapazes me largaram na calçada. Mônica sorriu, muito feliz em me ver, apesar de não ter dado notícias desde chegar à cidade. Lembro-me que naquele dia, assim que melhorei um pouco, demos outra das nossas grandes caminhadas. Então, assim, ele veio, contou a história dele, disse e ela aceitou. E aí eles continuaram isso. Seu próprio pai havia abandonado a família quando ela era pequena. Sua mãe ficou muito amargurada com isso. E também não gostava de mim. De fato, foi por esse motivo que Mônica e eu nos casamos. Mônica decidiu fugir de casa aos 18 anos para casar com ele. Começou a trabalhar e, por causa dos julgamentos dela, ela saiu do trabalho para ficar acompanhando ele nos julgamentos. Embora a Mônica me visitasse, também continuava a me escrever e me enviava muitos livros e artigos de autoaperfeiçoamento. Quer dizer, ela estava tentando consertar o parafuso dele que estava solto. Dizia-me constantemente que rezava para que eu mudasse. Eu queria ficar fora da prisão, mas cumpria a pena há tanto tempo que isso era tudo que eu não sabia fazer. Acabava que ele fazia de tudo para ficar preso. Por quê? Porque era o lugar que ele conhecia desde muito novinho. E ela mandava lá os livros e artigos para ele ter um insight, consertar a vida. E além disso, ela rezava para ele para que Deus aperfeiçoasse ele para ele largar aquela vida. No início, quando realmente lutávamos para ter sucesso, nos damos bem. Mas quando as coisas se tornaram mais fáceis e começamos a conseguir o que sempre quisemos, Mônica se tornou muito irritada e arisca do que eu jamais vira em todos aqueles anos. Às vezes penso que eu era muito mais fácil para a Mônica amar a maneira que eu desse trabalho para ela. O que Mônica sabia fazer? Mônica sabia amar quando tinha trabalho. O sujeito dava trabalho, ficava preso, roubava. Mônica tinha paciência. Mônica tinha amor. Mônica, quando o cara
entrou nos eixos, né? Ela rezou para as orações dela serem ouvidas. Quando foram ouvidas, ela saiu fora. Por quê? Porque Mônica não sabia viver nessa relação. Usava o envolvimento com o perigo para evitar sentimentos de dor e desamparo por ter sido abandonada emocionalmente pela mãe. Essa é a história dela. Em vez de rejeitá-lo por ser mal, ela reagia aos seus problemas com interesse sincero e compaixão profunda, enquanto ele estava com defeito. E depois não serve mais. E a gente vê muito isso, né? Mulheres que acompanham o homem o tempo todo na prisão, quando ele sai, perde a graça. Por quê, Irlânia? Porque não tem mais essa dedicação necessária dela. Ela não é insubstituível, ela é necessária. Então, esse sentimento de estar necessária é um sentimento da mulher que ama demais. Mônica reagia esperando pacientemente. Parecia amor e estabilidade e resignação suficiente para lidar com tudo que pudesse fazer. Ela estava pronta, porém, se tivesse daquela forma. Mônica, com toda a sua paciência e compaixão, se mostrava ótima nisso. De fato, ambos eram incapazes de amar intimamente. E nós temos que pegar isso, que em vários casos vem pensando nisso, né? Quem a gente ama? A pessoa que a gente vive e convive, ou a gente ama as nossas expectativas, as nossas idealizações, aquela história que a gente criou na nossa cabeça? Quem é que a gente ama? Porque se a gente se relaciona com a pessoa, o relacionamento precisa de intimidade. Lânia, e se eu amo as minhas fantasias? Não precisa. Eu me relaciono com aquilo que eu crio. Entende? De fato, ambos eram incapazes de amar intimamente. Foi por isso que se tornaram parceiros quando não podiam ficar juntos. E quando puderam, seu relacionamento terminou. Não tinha mais graça, ok? A gente vai pensar em Tiller, de 42 anos. Eu e Nancy ainda estávamos juntos. Eu costumava brigar dizendo às pessoas que quando a vi pela primeira vez, meu coração bateu tão forte que não conseguia respirar. Isso é verdade? Ela era enfermeira que trabalhava para a mesma empresa em que eu trabalhava. E eu estava na sala dela em uma esteira mecânica, chegando no meu sistema respiratório. Daí o coração disparou e a respiração ofegante. Tinha sido mandado por lá, por meu superior, porque engordava muito. Então ele foi fazer um exame periódico na empresa, porque ele estava obeso. Ele tinha engordado 29 quilos em 18 meses. E quem estava lá? Querida Nancy. E aí, o que ela fez? Cuidou dele. Falou, vou cuidar de você. E aí, ela fala, acho que sentia pena de mim mesma. Até mesmo a minha ex-esposa, quando me via, me repreendia dizendo, como você se permitiu ficar assim? De certa forma, eu esperava que ela voltasse para salvar, mas ela não voltou. Olha isso, ele estava obeso, ele estava doente e ele esperava que a esposa dele viesse cuidar dele, mas ela não voltou. Quem apareceu? A enfermeira. Lembro-me de ter ficado um tanto emocionado com isso. E se foi uma sensação especial, pois não sentia muita coisa por ninguém há tempo. E Nancy fez o quê? Nancy foi cuidar dele, foi encontrar artigos, foi ver jornais, foi fazer curso para ajudar ele a cuidar da obesidade. Ver os melhores exercícios, o que ele podia fazer. Quer dizer, enfermeira mesmo, num relacionamento, né? Nancy se esforçava muito mais do que eu para que eu emagrecesse. Ambos agíamos como se fosse um projeto. Sua responsabilidade me melhorava. E quantas de nós, às vezes, lidamos com a pessoa assim, né? E com o filho também. Pensar que esse tá obeso, para isso, não vai comer isso. E é engraçado que a minha sobrinha adora um doce, né? Gente, minha família é uma formiga, gente, é formiguinha. E aí, eu super controlo, né? Doce não tem em casa, quando eu vou numa festa eu como, mas eu não trago para casa, porque é uma coisa que se torna até uma compulsão, tem que comer o docinho. Então, eu tirei e prefiro nesses momentos esporádicos. E a minha irmã estabilizou com ela lá que os doces seriam aos domingos, ok? Domingo, lá em casa, come doce, minha sobrinha. E aí, essa semana ela foi na dentista, ela falando pra dentista, porque minha mãe, eu tenho que te contar,
Aí a dentista, o que você tem que contar? Ela falou assim, minha mãe só deixa eu comer doce no domingo. Aí a dentista falou pra ela, mas sua mãe é muito legal, sua mãe tá cuidando dos seus dentes, sua mãe tá cuidando da sua saúde. Aí minha sobrinha olhou pra ela e falou, você acha? Tipo, não ganhei uma aliada. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente não precisa de aliados pra dizer que, às vezes, a pessoa que tá com a gente no relacionamento tá certa ou errado. E eu sempre escuto isso. Talvez faça sentido pra você que tá me ouvindo. As pessoas falam assim, eu tô no relacionamento, eu falei do corpo, falei disso, falei daquilo, eu falei da lâmpada que é melhor essa, e não fui ouvida. Sei lá quem chegou aqui, minha sogra, meu cunhado, sei lá, um amigo do trabalho, pronto, ele ouviu. Você já ouviu isso? Da pessoa não dar valor àquela pessoa que tá junto, mas quando vem alguém, sei lá da onde, ela escuta e ela resolve isso. Acontece, né? Quando voltei para casa, Nancy me disse que havia ido a um ótimo seminário de nutrição e queria que eu experimentasse todas as coisas novas que aprenderam. Eu lhe respondi que não. Olha ele se posicionando. Cansou, né? Cansou de ter uma enfermeira. Que faria as coisas do próprio modo por algum tempo. Mas depois que voltei a jogar tênis, começamos a brigar. Olha isso. Eu jogava ao meio-dia para isso não reduzir o tempo que passávamos juntos, mas nunca mais fomos os mesmos. Nessa época, eu só estava 3 quilos a mais do que pesava no divórcio. Foi realmente difícil para mim deixá-la. Esperava que acabássemos nos casando, mas ela estava certa. Quando emagreci, as coisas simplesmente não eram mais do mesmo jeito. Olha isso. A Nancy era uma enfermeira que precisava cuidar. E quando ela não precisava mais cuidar? Ela foi embora. Nancy administrava e controlava a vida das outras pessoas. E fazia isso na vida dele também. Por quê? Porque era uma necessidade dela. E aí a gente tem que pensar nisso, né? O quanto que a nossa necessidade é colocada acima da relação. Acima da pessoa que a gente se relaciona. 36 anos, ex-executivo, alcoólatra desde os 14 anos, sóbrio há 2 anos. Eu ainda tinha muito dinheiro e realmente nos divertimos bastante por um tempo. Mas sabe como é? Rita nunca foi realmente hippie. Era responsável demais para relaxar muito. Podíamos fumar um pequeno baseado comigo, mas de algum modo seu passado bochiano tradicional nunca desaparecia totalmente. Ele queria vida livre e ela, vida regrada. E aí ele queria fumar um baseado, chamava ela até experimentava às vezes, mas não era dela aquilo. E é muito isso, né? Mulheres e homens que às vezes bebem para pertencer, bebem para agradar, usam droga para pertencer, usam droga para agradar, e aquilo não faz sentido para a pessoa. Se não é seu, não faça para agradar. Por quê, Irlane? Porque é do outro. E é muito importante você saber, eu sou uma pessoa que bebe, eu sou uma pessoa que bebe socialmente, eu sou uma pessoa que não vai beber, e tudo bem, você é livre para escolher. Agora, você fazer para pertencer é um preço muito caro, você tá abrindo mão de você em prol do outro, tá? Na primeira noite em que saímos, tivemos um ótimo jantar e depois fomos para o apartamento. De qualquer modo, acordei no sofá, coberto com uma colcha bonita e macia, e com a cabeça sobre um travesseiro perfumado. E então me senti em casa, em um porto seguro, sabe? Rita sabia tudo sobre cuidar de alcoólatras. Seu pai, um banqueiro, morrera com a doença do alcoolismo. E aí é bom a gente fazer esse parênteses, tá, gente? Alcoolismo é uma doença e precisa de tratamento. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de posicionamento, não é desleixo com a família, é uma doença. Boa noite, Márcia, boa noite, que bom que você chegou. Então, assim, nós precisamos cuidar dos vícios. E aí vai ter uma hora aqui que a gente vai falar sobre compulsão alimentar, tá? Porque compulsão alimentar também é um problema que precisa ser tratado. E a gente vai falar disso. E aí era um alcoólatra com uma compulsiva alimentar. Para quê, Irlânia?
para servir a química esquemática. Vamos pensar sobre isso. Seu pai é um banqueiro, já li essa parte. Acabei me mudando para a casa de Rita algumas semanas depois e agi como um velho, bem-sucedido enquanto pude, até perder tudo. Bebendo o dia inteiro. Ele bebia o dia inteiro. Parti em uma longa viagem, pretendendo me matar em seu carro e fazer aquilo parecer um acidente, mas Rita foi atrás de mim e me encontrou em um hotel barato. Ele estava sem dinheiro, ele tinha perdido tudo por causa da bebida e ela encontrou ele, salvou ele mais uma vez. Fiquei com raiva, confuso e muito irritado e sem nenhum interesse sexual por ela durante o primeiro ano de sobriedade. Ainda não sei se conseguiremos superar isso, mas está melhorando um pouco com o passar do tempo. Quer dizer, esse sujeito precisava do álcool para ter relacionamento sexual. Ele só conseguia ter relacionamento sexual se fosse bêbado. Se não, não tinha. Acabou. Um viciado não procura uma pessoa que o ajude a ficar bem, mas que lhe permita permanecer doente e em segurança. Rita foi perfeita por um tempo, até Bart ficar tão doente que nem mesmo ela podia desfazer o que ele fazia consigo mesmo. Contudo, Rita havia ficado entre ele e o seu vício. Deixara de representar seu costumeiro papel confortável e fazer tudo dar certo. E ele ficou ressentido com ela por essa suposta traição e também por parecer tão forte quanto ele se sentia tão fraco e desamparado. Além disso, é muito comum que homens precisem se sentir fortes para sua parceira, para ter atração sexual. Neste caso, a ajuda de Rita deu a Bart, levou-o para um hospital. Só deixou claro o quanto ele estava doente. Seu gesto muito protetor diminuiu, pelo menos por um tempo, a atração sexual dele por ela. Olha isso. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Em qualquer relacionamento, a gente precisa ter admiração para continuar nessa relação. Irlane, se a admiração acabar, acaba o relacionamento. E o homem, ele precisa se sentir forte, necessário, potente. E se ele não sentir? Ele não vai conseguir ter prazer, porque ele se sente diminuído. E foi o que aconteceu com ele aqui. Então, ele bebia, potência. Parou de beber, se sentiu enfraquecido. Vamos lá. Durante esse período de ajuste físico, o casal pôde ter muita dificuldade em compreender e aceitar a falta de interesse ou capacidade dele de ter um bom desempenho sexual. A superação do vício e do convívio é um processo extremamente delicado e complexo para o casal. Bart e Rita podem sobreviver a essa transição, embora originalmente tenham se unido porque suas doenças, alcoolismo e coalcoólatra, atraíram. Irlane, para continuar numa relação de uma pessoa que é viciada e largou o vício, a gente precisa encontrar novas formas de por que estar junto. Ok? Quando ela encontrou ele, ela encontrou para salvá-lo. Ele não precisa mais de salvação. E aí, como é que faz para ficar junto? Encontrando outras formas, outros pontos de equilíbrio na relação, ok? É muito importante a gente pensar que essa parte, essa questão, né, da sexualidade, alcoolismo, droga, está muito associada a tantas outras coisas que a gente não percebe, a gente finge que não está vendo. E aí a gente vai pensar agora na situação de Alana e Greg. Por que, Irlane? Porque Greg era um cara que ele começou a trabalhar e ele trabalhava muito. Para quê? Para ter uma boa vida. E aí ele se apaixona por Alana. E a Alana era uma mulher que estava acima do peso. E por que ele ficou com ela? Porque as mulheres que ele conhecia não queriam ficar com ele por causa do alcoolismo. Ele estava sóbrio nesse momento, mas ele precisava dela. E aí, como ela estava acima do peso e tinha a questão da compulsão alimentar, ela não ia atrapalhar ele. Ele ia aceitar a compulsão dela e ela ia aceitar o vício dele.
E é muito importante a gente pensar isso. Por que, Irlane? Porque às vezes é um pé cansado para um sapato velho. Às vezes não, sempre é um pé cansado para um sapato velho. A minha necessidade está no outro. E aí, o que ela pensava, né? Se eu não vou perturbá-lo, ela também não vai me perturbar. Só que o desafio desse casal foi o seguinte: ele parou de beber e ela continuou com a compulsão alimentar. Como é que a gente vai viver junto? E aí, ó, meu terapeuta insistiu em que eu fosse para reunião de narcóticos anônimos. Como era isso ou a prisão? Por que ele foi para narcóticos anônimos? Porque ele foi a condição da justiça. Ou você vai procurar ajuda, ou você vai ser preso. E ele preferiu procurar ajuda. E aí, a Lana voltou quando eu estava limpo e sóbrio, há 4 meses, do Narcóticos Anônimos. Tinha um jogo que jogávamos juntos. O terapeuta o chamava de conspiração. Era nosso modo de usar um ao outro para nos sentirmos bem ou mal, em relação a nós mesmos e, é claro, manter nossos vícios. Eu sabia que me embriagava se voltasse, que me embriagaria se voltasse a ter aqueles comportamentos com ela. Agora não somos mais nem amigos. Aquilo simplesmente não funciona. E se não pudéssemos mais ser doentes juntos? Olha isso. Existe relação que é você que vai ter que avaliar. Se a relação te pede a doença, e eu já atendi casal assim, ela quer mudar, mas eu não quero mudar. Combinado não foi esse. E aí a gente propor um novo combinado. Não quero outro combinado, eu quero viver daquele jeito. E aí a gente precisa deixar o outro viver daquele jeito. Por quê? Porque você está no seu processo de mudança. Ele curou, ele tratou, ele fez o controle lá e abandonou o álcool. Irlânia, mas ele abandonou o álcool e a droga porque a polícia falou isso pra ele. Ok. Mas tem gente que abandona o álcool e a droga porque a polícia condicionou. Tem gente que abandona porque perdeu um ente querido. Tem gente que abandona porque perdeu um filho. Tem gente que abandona porque teve um infarto. Eu conheci um moço em Paraty que ele, aos 40 anos, ele teve um infarto. E aí ele disse, não quero mais essa vida. E nós conhecemos ele em Paraty passeando de barco, que ele dirige lancha particular. E aí a gente fez um passeio com ele, ele contou a história dele. Ele falou, aquele dia que eu infartei, que eu achei que eu não fosse sair do hospital, eu falei, nunca mais eu vou beber. E nunca mais eu vou fazer isso com a minha vida. Porque ele disse que ele era um workaholic, que ele trabalhava loucamente. Ele falou, eu vim pra cá, vendi tudo, comprei 2 barcos, comprei um barco de pesca, uma casinha e tô vivendo aqui. Então, assim, às vezes a gente precisa mudar até geograficamente para ter qualidade de vida. E ele lá, tranquilo, voltem aí, que a gente faz o passeio de barco. Ele tranquilão, uma pessoa que decidiu viver diferente. E a gente pode. E se o outro não quiser acompanhar? Você tem 2 escolhas, ou segue, lembra lá da metáfora do avião, né? Em caso de colisão e acidente, pega a máscara, coloque em você para depois colocar em qualquer pessoa. Existem momentos que se você ficar ali, você só vai se afundar. Você não vai conseguir se levantar. Então, é necessário fazer igual ele aqui, o Greg. Greg foi embora, largou aquilo lá. E aí, a gente vai falar sobre Eric, 42 anos, divorciado e casado de novo. Estava divorciado há 1 ano e meio quando conheceu Sui, uma professora de escola comunitária onde sou treinador de futebol. Olha que interessante a história deles, né? Ele tinha um problema sério. Qual o problema dele, Irlane? O pai dele só ficava vendo televisão. E o único assunto, único assunto que o pai dele permitia falar era esporte. Era esporte, não podia falar de outra coisa. E a televisão ficava lá, ó. E aí o que ele fazia? Ele mergulhou em regime, corrida, tudo que era esporte que ele podia fazer, era lá o treinador de futebol. Por quê? Porque ele tinha que ter assunto envolvido, um comportamento militar ou outro.
um comportamento alimentar. Um tinha um comportamento alimentar, compulsão alimentar e era obesa, e o outro, alcoolismo. É isso, Vânia, que você está me perguntando? E é isso, assim, era um alimentando o outro. Como ele não tinha uma mulher magra que se cuidava, que não ia exigir dele parar de beber, acabava que ele se relacionou com ela por essa questão. Me fala se é isso aí que a gente vai falar. E aí ele começou a pensar nisso, porque eu tenho que malhar, eu tenho que correr, eu tenho que ir não sei o que, eu tenho que ir não sei o que. E aí ela não conseguia se colocar nesse lugar. E eu gostei disso, porque aqui a gente já estudou lá o Cavaleiro Preso na Armadura. E nesse capítulo, ele fala que ele cresceu numa família que podia falar de esportes. E aí ele vai lá pro funeral, né, do pai. E quando ele vai pro funeral do pai, e ele vê como que o irmão dele coloca a dor da falta de expressão em casa, do lugar que ele não podia falar, ele fala assim, eu não quero morrer e ser assim não. Uma pessoa isolada, uma pessoa que só pensa em esporte, uma pessoa que só vive sozinha. E aí, olha o que acontece, sabe? Essa foi a primeira vez em que eu estava em casa e a TV não estava ligada. E ele não estava assistindo o jogo. Olhei para o meu irmão e ele começou a chorar de novo. Não tristemente, mas amargamente. De repente percebi que o meu pai fizera durante toda a vida e que eu também estava fazendo. Como ele, eu queria como ele, eu não deixava que ninguém se aproximar de mim, me conhecer, conversar comigo. A TV era a minha armadura. Olha isso, né? Porque a gente estudou lá o Cavaleiro Preso na Armadura e eu coloquei aqui, qual é a sua armadura? A minha armadura pode ser uma compulsão alimentar, minha armadura pode ser uma TV que fica ligada 24 horas por dia, minha armadura pode ser uma família que a pessoa fica com fone de ouvido para não ouvir o outro. Minha armadura pode ser muitas coisas, mas é bom a gente identificar a nossa armadura. No avião voltando para casa, fiquei pensando no que queria que as pessoas dissessem sobre mim quando eu morresse. Então, esse momento da morte do pai fez ele refletir. Isso me ajudou a ver o que tinha de fazer. Em casa, falei honestamente com o Sui. Talvez pela primeira vez em toda a minha vida, choramos juntos e chamei Tim para ficar conosco. E ele chorou também. Quem era Tim? Era o filho da Suzy. Ele ignorava a Suzy, mas ele cuidava bem do Tim. Só que ele maltratava a Suzy. E aí, o que acontecia? Sue, né? Ele via que o Tim sofria muito com esse relacionamento, do maltrato dele para a mãe dele. Então, o que ele fez? Ele começou a repensar. Realmente, que ele está perto de pessoas que amava. Uma vez de morrer e deixá-las senti-las como meu pai fez. Alguns meses depois, ela me disse que aceitaria um emprego de meio expediente nos fins de semana. Não pude acreditar. Esse era o tempo de ficarmos juntos. Olha isso. Ela não podia seguir em frente. Por quê? Porque ele queria ela ali. Ele queria ela consertadinha para isso. A armadura pode até mesmo ser o silêncio. Gente, sensacional isso. E é muito importante a gente pensar, Vanessa, muito obrigado pela contribuição. É muito importante a gente pensar por quê. Hoje, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma cliente que ela estava me dizendo que na família, ela casou, ela namorou 7 anos com um rapaz e ela casou. Quando ela casou, que ela tinha qualquer briga, qualquer desentendimento, ele ficava de 3 a 7 dias sem falar com ela. Sem falar. E ela diz que no tempo dos 7 anos que ela namorou ele, ela não percebia que na casa dele as coisas aconteciam assim. E aí depois de casar, que ela começou a ver o que acontecia com ela, ela começou a conviver e abrir os olhos. E lá era assim, o pai ficava sem falar com a mãe ficava sem falar com os filhos, assim. E aí, neste caso, não era uma situação de violência, era uma situação de um comportamento aprendido familiar. E quando ela entendeu, ela chamou ele para conversar. Vamos conversar. Na nossa família, a gente vai resolver as coisas antes de dormir.
Você não vai ficar sem falar comigo 3, 7, 10 dias. Porque eu não tenho que adivinhar o que está acontecendo com você. Se na sua família era assim, ok. Mas aqui a gente vai mudar isso. E aí ela falou que conseguiu mudar. Por que ela conseguiu mudar? Porque ela encarou o leão de frente. Lembra lá, ó, do Cavaleiro Preso na Armadura? O Castelo da Coragem e da Ousadia. Quando o dragão do medo e da dúvida aparece. Aparece pra quê? Pra diminuir a gente. Pra fazer com que a gente se ache culpada. Não tá falando comigo. Ai, falando comigo. O que eu fiz de errado? Ela não. Ela encarou o dragão e derrubou ele. Então, a gente tem que encarar os nossos dragões. Por quê, Irlânia? Porque como a gente viu no Cavaleiro Preso na Armadura, ó, o dragão do medo e da dúvida que cospe fogo vira uma formiguinha. Quanto maior for o nosso medo, maior será o gigante que a gente vai enfrentar. E quando a gente não tem medo ou encara ele, o gigante vai tentar perseverar, mas ele vai diminuir. Vai diminuir e vai embora, vai desistir de você. Falou, aqui não dá mais não, tem que procurar outra casa para perturbar. É desse jeito, tá? E aí eu falo de um lugar de uma pessoa que tinha vários medos, que eu venci os medos. Hoje eu olho e falo, meu Deus, eu tinha medo disso. Passou, me libertei. Bora lá. Na terapia, Sui admitiu que toda a nossa proximidade a estava deixando louca, que achava que não sabia como fazer isso, como está comigo. Na verdade, sua família fora pior do que a minha. Olha o pai dele. O pai dele era um cara que ficava sentado vendo TV e que só podia falar de esporte, ok? E a família dela pior ainda. Sem afeição, sem respeito. Seu pai, um capitão de navio, nunca esteve em casa. E sua mãe gostava disso. Sui crescera solitária, sempre querendo estar perto de alguém. Mas como eu, não sabia como. Viu como que às vezes a gente se liga pelas nossas dores? Quando Tim e eu nos apaixonamos, Sui tinha dificuldade em me deixar discipliná-lo. Sentia-se deixada de fora, como se estivesse perdendo o controle sobre ele. Eles faziam reuniões de grupo para famílias como a nossa. Ouvir outros homens enfrentando seus sentimentos foi ótimo para mim. Ajudou-me a continuar falando dos meus para Sui. Nenhum de nós é bom nisso, como gostaríamos de ser, mas continuamos a praticar. E esse é um jogo totalmente novo para ambos. É muito interessante isso, né? Porque na educação de pais aqui, eu trabalho muito com isso. Em falar os sentimentos. Por quê, Irlânia? Talvez eu não consiga mudar. Não vou conseguir. Talvez não. Eu não consigo mudar a minha criação. Mas eu consigo aprender para intervir na criação do meu filho. E aí, a Vanessa colocou, é bem assim, muitas vezes me senti assim, culpada. E aí o processo de culpa é isso, ó, eu não consigo mudar o meu passado, eu não consigo mudar minha mãe, eu não consigo mudar meu pai, eu não consigo apagar as minhas memórias, mas eu posso fazer diferente. Fazendo diferente, eu vou dar uma qualidade de vida a alguém que eu não tive, ok? Na verdade, a clara falsa habilidades sociais e incapacidade de se relacionar de Eric foram elementos atrativos para Sui. A falta de jeito de ambos o tornou bem quisto para ela e lhe garantiu que ele não se aproximaria de outras pessoas, inclusive de outras mulheres. Isso era importante. Sui, como tantas mulheres que amam demais, temiam muito o abandono. Melhor estar com alguém que não supria todas as necessidades, mas que não perderia do que alguém mais amoroso e cativante que poderia trocá-la por outra pessoa. Olha isso, né? E aí é perdas e ganhos. Eu prefiro ter alguém que não posso contar do que ter alguém que eu posso contar e que eu posso perder esse alguém. E aí ela simplesmente precisava dele ali, precisava daquela situação, da timidez dele, da indiferença dele, do peso que ele colocava sobre ela, da evitação que ele fazia dela. Por quê? Porque se parecia lá com a realidade. Sui, por outro lado, estava entrando em uma situação que reproduzia todos os piores aspectos da infância: solidão, a espera por amor, a atenção, o desapontamento profundo e, finalmente, o desespero raivoso. Enquanto Sui tentava forçar a Eric a mudar,
o comportamento dela só confirmava os temores dele sobre os relacionamentos e fazia se afastar ainda mais. Tornou-se disposto a enfrentar os seus monstros, seus medos de intimidade, para evitar se tornar outra versão do pai frio e inacessível. O fato de ele se identificar tanto com o pequeno e solitário Tim foi um dos fatores importantes. Sui, que de repente deixou de ser ignorada e evitada e passou a ser procurada e cortejada, foi forçada a enfrentar seu próprio desconforto em receber atenção amorosa, pelo qual ansiava, tendo sido fácil para Sui e Eric parar neste ponto, com os papéis invertidos. Quem procurava agora era procurado, e quem evitava agora era evitado. E é muito isso, né? A gente, às vezes, troca de lugar com o outro. Troca de papel. Eu batia, agora eu apanho. Eu gritava, agora eu grito. Não, ele gritava, agora eu grito. E a gente vai trocando a dança, né? E como fazer isso? Investir em si, que foi o que eles fizeram aqui. Enquanto, como terapeuta, tento muito conscientemente avaliar o modo como o meu novo cliente lida com a vida. Um processo bastante parecido, embora menos deliberante, consciente, ocorre quando duas pessoas se encontram. E aí a gente tem que pensar, ó, tenho algo em comum com você? Posso me beneficiar de alguma maneira cultivando uma amizade com você? É divertido estar com você? Porém, frequentemente, outras perguntas são feitas dependendo de quem são essas pessoas e do que desejam. Nas mulheres que amam demais, há perguntas mais imperiosas sobre as óbvias, racionais e práticas. Perguntas que todos se esforçam mais por responder porque vem do seu íntimo. Você precisa de mim? Perguntaria secretamente a uma mulher que ama demais: você cuidaria de mim e responder a meus problemas? É a pergunta silenciosa por trás das palavras do homem que escolhe uma mulher demais, que ama demais. Então a mulher vai perguntar: você precisa de mim? Em que posso te ajudar? Não tem quando a gente vai num ambiente, né, numa empresa e tal, a gente, numa loja, tem assim: posso te ajudar? Pergunte-me como, né? Posso te ajudar? E é muito isso, assim: o que você precisa de mim? Em que eu posso te ajudar? É a pergunta da mulher que ama demais. E do homem que escolhe a mulher que ama demais: você cuidará de mim e resolverá os meus problemas? E é muito importante a gente pensar nisso. Por quê, Irlânia? Pra gente sair desse lugar. A Vânia estava falando sobre o comportamento de codependente em relação ao dependente. Os nossos relacionamentos devem ser de interdependência. Exatamente. Mas como que isso vai acontecer, Vânia? Quando eu decido me autoconhecer. Quando eu decido me levantar mediante ao caos que foi instalado na minha infância. Irlânia, e como muda isso? Fazendo um processo para você. Um processo de autoconhecimento e amor próprio. Do jeito que o que eu aceitava eu não aceito mais. O que eu precisava numa relação eu evoluí. Eu não preciso mais de ser tão pequenininho nessa relação. De me contentar com as migalhas do amor. Olha isso. E é muito importante isso, tá? Ó, tem uma neurocientista que eu gosto muito, que é a Rosana Alves. E ela conta a história da mãe dela, que a mãe dela foi uma mulher abandonada pela mãe. A mãe fugiu do pai, porque o pai bebia, batia, enfim. E aí, quando ela vai pra casa da avó dela, ela deixa a filha assim e fala: eu vou ali pegar uma boneca pra você. E ela vai embora, e ela não volta nunca mais. Ela ficou lá esperando a mãe voltar com a boneca. Pequenininha. E só que essa mulher se transformou numa mulher muito boa. Ela trabalhava em projetos sociais, ela ajudava pessoas na igreja, ela cantava em coral, ela fazia coral para idosos, ela fazia muitas coisas para acessar pessoas. E ela um dia perguntou, ela é neurocientista, hoje ela é a terceira melhor neurocientista do mundo, e ela faz a seguinte pergunta para a mãe: mãe, como você, tendo sofrido tanto, sendo abandonada pelos seus pais, por que você é tão boa?
E aí a mãe falou assim: eu sou boa porque eu exerço aquilo que me faltou. O que me faltou, eu sei o que é. Então eu dou para as pessoas o que me faltou. E eu dei para mim o que me faltou. Quanto criança, eu não poderia assumir este lugar. Mas agora, quanto adulta, eu consigo me cobrir, ter relacionamentos positivos, ajudar pessoas a curar as suas dores. Por quê? Porque eu não preciso repetir um padrão que me foi negado, que teve a falta. Então eu quero que você termine essa reflexão pensando sobre sair deste lugar em que posso ajudar. Que precisam de mim? Ai, não precisam de você. Não precisam de você. Porque, Irlane, se você fecha o olho hoje e morre, a vida toma o seu lugar. Sua filha vai sentir falta de você, vai chorar, sua mãe também, seu marido, mas a vida vai tomando o seu lugar. Uma tia vai tomar lugar, o marido vai casar com outra, e você acabou sua história aqui. Enquanto a gente está viva, a gente tem que pegar todo dia uma folha de papel em branco e escrever a nossa história. Ó, vou escrever. Hoje, dia 11/5, eu vou escrever minha história. E você pode escrever a sua história. Por quê, Irlane? Porque você merece escrever a sua história. Você merece recomeçar. E você merece buscar aquilo que te falta. Não em outra pessoa, mas resolvendo isso dentro de você. Parando de ser necessária para ter o afeto e o afago que você quer. Não é sobre isso. Eu vou dar o meu melhor para que o outro me retribua. Não. Você vai dar o seu melhor porque você quer dar o seu melhor. E se o outro não retribuir? Não se obrigue a ficar numa relação que só você dá, só você doa, só você atende, só você supre, só você. Entende? Por quê? Porque uma relação não é feita de só eu ou só você. Uma relação de 2 ou mais pessoas precisa ter equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou e eu recebo. Tem hora que eu estou dando, tem hora que eu estou recebendo. E não fica pesado pra ninguém. Fica gostosinho pra todo mundo. E isso não é pensar num relacionamento perfeito, ok? Eu já falei isso aqui hoje. Não é sobre ser perfeito, mas é ter respeito e dignidade na relação. E eu quero agradecer a você que ficou comigo aí. Tempão, 1h e 17 minutos. Obrigado a todo mundo que participou, que contribuiu. E vamos construir o que a Vânia falou, um relacionamento de interdependência. Eu caminho com as minhas pernas, eu sei quem sou, eu busco me conhecer e eu não caio no mesmo buraco que eu caí um dia. Por quê? Porque hoje eu sei o que me fez cair ali. Então eu vou tampar o buraco e vou seguir a minha vida. Entende? Gostando de mim, cuidando de mim, me amando, fazendo relações positivas. A gente não precisa ter só um parceiro de uma relação positiva. A gente tem que ter amigos, vizinhos, colegas de faculdade, colegas de estudar. E assim, a profissão, né, terapeuta, psicólogo, psicanalista, é uma profissão muito solitária. Embora eu faça supervisão e tal, mas é uma profissão solitária. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho as minhas colegas, que a gente se reúne semanalmente para estudar, para estar junto. Por quê? Porque senão a gente fica sozinho falando de coisa que ninguém entende. E aí quando a gente se une, a gente fala das nossas dores juntas e vai se curando. E talvez você não seja da terapia, não seja da psicologia, psicanálise, você é de outra área. Mas será que você tem amigas para falar? Pessoas que entendem você, que não vão te julgar? Que não vão apontar para você? Mas você não era para ter feito assim. E às vezes a gente tem muita gente para apontar e pouca gente para ouvir. Então vamos treinar essa habilidade de ter relacionamentos para ouvir. Eu falo isso, né? A minha terapia é segunda-feira, bonitinho lá. E aí, antes de começar a vida, antes de sair, antes de agitar o dia, terapia. Por quê? Porque eu não posso cair no meu ponto cego. E eu e você temos o ponto cego. E a pessoa de fora, ela tá vendo mais amplo do que a gente que tá envolvido no problema. Ó, tô vendo aqui, ó. Não consigo sair. Por que eu não consigo sair? Porque eu tô envolvido demais. E aí eu quero agradecer a vocês. Beijo, Ana. Beijo, Vanessa. Beijo, Pamela. Beijo, Cris. Beijo, Vânia. Beijo todo mundo que tá aí comigo.
Gratidão, Pamela, Elaine, Márcia, Estela. E vamos juntas aí nesse processo. Semana que vem tem mais. E semana que vem é Bela e a Fera. Vamos lá pra gente entender que capítulo é esse. E vamos juntas. Maria Emília esteve em todas com a gente, hein? Beijo no coração, meninas. Ó, até semana que vem. Tchau, tchau.